O sol já se punha no horizonte de Goiânia quando Mateus, um garoto de apenas 12 anos, terminava de arrumar sua pequena caixa de engraxate na entrada do Mercado Central. Todos os dias, após a escola, ele se posicionava ali, buscando alguns trocados para ajudar sua mãe, Dona Helena, que trabalhava como diarista em casas de família. Moravam num bairro simples na periferia da cidade, e cada centavo fazia diferença no orçamento apertado daquela família de 3 pessoas: ele, sua mãe e sua irmãzinha Ana, de apenas 5 anos. Naquela tarde quente de setembro, o movimento estava fraco. Os comerciantes do mercado já conheciam bem o menino de sorriso fácil e olhos expressivos. Mateus era diferente dos outros garotos da sua idade. Enquanto muitos reclamavam da vida ou se envolviam em confusões, ele encarava as dificuldades com uma determinação surpreendente e uma voz que tocava a alma de quem passava. A história de Mateus não começou ali. 2 anos antes, sua vida era completamente diferente. Seu pai, Joaquim, ainda morava com eles e trabalhava como motorista de ônibus. A família não era rica, mas tinha o suficiente para viver com dignidade em uma casa pequena, porém confortável, no bairro Jardim América. Mateus estudava em uma escola pública, mas tinha acesso a alguns pequenos luxos, como as aulas de música que frequentava no centro comunitário local. Foi lá que descobriu seu amor pela música sertaneja. O professor, seu Ademir, era um ex-músico que havia tocado com grandes nomes do cenário sertanejo goiano nos anos 90. Reconhecendo o talento natural do menino, dedicava-lhe atenção especial. "Esse garoto tem o dom", costumava dizer aos outros professores. "Ele sente a música de um jeito que não se ensina." Tudo mudou quando seu pai sofreu um grave acidente. O ônibus que dirigia derrapou em uma estrada molhada durante uma tempestade, resultando em múltiplas fraturas que o deixaram incapacitado para o trabalho. Os meses seguintes foram de hospital, fisioterapia e contas médicas que se acumulavam. As economias da família rapidamente se esgotaram. Joaquim, incapaz de lidar com a nova realidade e sentindo-se um fardo, começou a beber. O homem amoroso e trabalhador transformou-se em alguém irreconhecível, tomado pela amargura e pelo álcool. As discussões com Helena tornaram-se frequentes, sempre na presença das crianças, que assistiam assustadas à desintegração de sua família. Numa noite de tempestade, após uma discussão particularmente violenta, Joaquim arrumou uma mala e saiu, prometendo voltar quando fosse homem de novo. Nunca mais voltou. Dias depois, Helena recebeu uma ligação. Ele havia partido para São Paulo, onde um primo lhe oferecera trabalho. A pequena Ana, com apenas 3 anos na época, não compreendia bem o que acontecera. Mas Mateus, aos 10 anos, entendeu perfeitamente. Agora era o homem da casa. As aulas de música foram as primeiras a serem cortadas. Depois veio a mudança para uma casa menor, em um bairro mais afastado e perigoso. Por fim, começou a trabalhar como engraxate após a escola, determinado a não deixar sua mãe carregar todo o peso sozinha. Mais um dia sem muito cliente, pensou agora, olhando para os apenas R$ 23 que havia conseguido naquele dia. Guardou o dinheiro cuidadosamente no bolso da calça jeans surrada e começou a cantar baixinho, quase para si mesmo. Era um hábito que havia desenvolvido, cantar para espantar o cansaço e a tristeza quando as coisas não iam bem. Seu repertório era variado, mas tinha uma predileção especial pelas músicas de Gustavo Lima. Balada, Apelido Carinhoso e Inventor dos Amores eram suas preferidas. Havia aprendido todas de tanto ouvir no rádio velho que mantinham em casa. Não tinha smartphone nem internet, luxos inacessíveis para sua realidade, mas sua voz compensava qualquer tecnologia. Tchê, tererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê.
cantarolava ele enquanto guardava suas escovas e graxas. Sua voz, ainda infantil, mas surpreendentemente afinada, começou a chamar a atenção de alguns fregueses que passavam. Seu José, dono de uma banca de temperos, foi o primeiro a notar. "Rapaz, você canta bem demais. Continua aí, que vou te dar uma coxinha e um suco", disse o senhor de cabelos grisalhos, com um sorriso sincero. Incentivado, Mateus continuou cantando, agora com mais confiança e volume. Logo, formou-se uma pequena roda ao seu redor. Pessoas que antes passavam apressadas, agora paravam para ouvir aquele garoto franzino com voz de gigante. "Esse menino tem o dom", comentou uma senhora para outra, enquanto Mateus interpretava com emoção uma das baladas mais conhecidas do cantor sertanejo. Camila Oliveira passava pelo mercado quando foi atraída pela aglomeração. Jornalista de um portal de notícias local, ela sempre estava atenta a histórias humanas que pudessem viralizar. Aproximou-se discretamente e começou a filmar com seu celular. Mateus, alheio à filmagem, cantava com os olhos fechados, entregue à música. O vídeo, de pouco mais de 2 minutos, foi postado por Camila em suas redes sociais na mesma noite, com a legenda: "Pequeno, grande talento no mercado central de Goiânia. Alguém conhece esse menino?" Em menos de 24 horas, a gravação ultrapassou 500 mil visualizações, com milhares de compartilhamentos. As imagens mostravam Mateus cantando com uma emoção rara para alguém tão jovem. A pureza de sua interpretação, somada à história do menino engraxate que ajudava a família, tocou o coração dos internautas. Comentários como: "Que voz incrível! Esse menino merece uma oportunidade", e "Alguém precisa mostrar isso para o Gustavo Lima", se multiplicavam a cada hora. No dia seguinte, Mateus chegou ao mercado sem saber que havia se tornado uma pequena celebridade local. Foi surpreendido por pessoas que o reconheceram e queriam tirar fotos com ele. Confuso, perguntou a seu José o que estava acontecendo. "Meu filho, você está bombando na internet. Uma moça filmou você cantando ontem e o vídeo está correndo o Brasil inteiro." O menino, que nunca teve muita intimidade com tecnologia, não entendia direito o que significava bombar na internet, mas percebeu que algo importante estava acontecendo. Naquele dia, fez mais dinheiro engraxando sapatos do que jamais havia conseguido, e muitas pessoas pediam para ouvi-lo cantar. Camila retornou ao mercado para encontrá-lo. Explicou sobre o vídeo e pediu autorização de Dona Helena, que foi chamada às pressas por um vizinho para entrevistar o garoto. A mãe, uma mulher de 38 anos com rugas precoces marcadas pelo trabalho duro, não conseguia esconder o misto de orgulho e preocupação. "Ele sempre cantou desde pequenininho", contou Helena, com os olhos marejados. "O pai dele, que nos deixou quando a Ana nasceu, também gostava de música. Talvez venha daí." A entrevista foi ao ar no jornal local e amplificou ainda mais a repercussão. Em 3 dias, o vídeo original já havia sido repostado em páginas de grande alcance e acumulava mais de 2 milhões de visualizações. A hashtag #EuriMateusCantor começou a ganhar tração nas redes sociais, com pessoas de todo o Brasil compartilhando e comentando sobre o talento do menino. Foi aí que algo inesperado aconteceu. A equipe de Gustavo Lima, que monitorava menções ao cantor nas redes sociais, deparou-se com o fenômeno Mateus. O próprio artista assistiu ao vídeo e ficou impressionado com o talento natural do garoto. Em sua conta oficial, Gustavo Lima repostou o vídeo com a mensagem: "Quem é esse campeão? Preciso conhecer esse talento. Alguém me ajuda a encontrar esse garoto?" A internet entrou em polvorosa. O post do cantor viralizou instantaneamente e logo jornalistas de todo o país estavam tentando contato com a família de Mateus. O que antes era uma notícia local, agora ganhava proporção nacional.
Rafael Mendonça, produtor de Gustavo Lima, entrou em contato com Camila, pedindo o telefone da família. No mesmo dia, para surpresa de Dona Helena, seu celular antigo tocou com uma ligação que mudaria para sempre a vida daquela família simples. Alô, Dona Helena, aqui é o Rafael, da equipe do Gustavo Lima. Gostaríamos de convidar você e seu filho para um encontro com o cantor. Ele ficou muito impressionado com o talento do Matheus. Helena, mal acreditando no que ouvia, quase deixou o telefone cair. Com voz trêmula, aceitou o convite para o encontro que aconteceria na semana seguinte, quando Gustavo Lima faria um show em Goiânia. Quando contou a novidade para Matheus, o menino ficou paralisado por alguns segundos antes de começar a pular e gritar pela casa. Sua irmãzinha Ana, sem entender completamente o que acontecia, pulava junto, contagiada pela alegria do irmão. Mãe, eu vou conhecer o Gustavo Lima? Não é brincadeira, né? Não é brincadeira não, meu filho. Eles ligaram de verdade. Naquela noite, Matheus mal conseguiu dormir. Em sua cabeça, ensaiava o que diria ao seu ídolo. Quais músicas cantaria se tivesse a chance? Sua vida simples, marcada pela luta diária, agora se abria para uma possibilidade que jamais havia imaginado. Os dias que antecederam o encontro passaram como um turbilhão. Jornalistas batiam à porta de sua casa modesta, vizinhos apareciam para dar parabéns, e até o diretor da escola onde estudava o chamou para uma conversa, prometendo apoio ao seu talento. A comunidade se mobilizou. Uma loja de roupas local ofereceu um conjunto novo para Matheus usar no grande dia. O barbeiro do bairro fez questão de cortar seu cabelo gratuitamente. Uma professora de canto aposentada que morava perto se ofereceu para dar algumas dicas rápidas ao garoto. No mercado, seu ponto de engraxate virou uma espécie de santuário. As pessoas passavam para tirar fotos, deixar recados de incentivo ou simplesmente apertar a mão daquele que, em poucos dias, tornou-se um símbolo de esperança para a comunidade. Você vai longe, meu filho, diziam os mais velhos. Não esquece da gente quando ficar famoso, brincavam os colegas de escola. Finalmente chegou o grande dia. Matheus vestiu a roupa nova, uma camisa azul clara, calça jeans e tênis brancos, e junto com sua mãe e irmã, foi levado por Rafael ao local onde aconteceria o show. Os bastidores de um mega evento eram um mundo completamente novo para aquela família. Luzes, equipamentos sofisticados, pessoas correndo de um lado para outro com fones de ouvido e pranchetas. Matheus observava tudo com olhos arregalados, tentando absorver cada detalhe daquele universo que só conhecia pela televisão. Foram conduzidos a um camarim onde esperariam o momento do encontro. Matheus sentou-se no sofá, inquieto, as mãos suando de nervosismo. Dona Helena tentava acalmá-lo, enquanto a pequena Ana explorava curiosa o ambiente, fascinada com as frutas e guloseimas dispostas sobre a mesa. Então, a porta se abriu. Gustavo Lima entrou, acompanhado de 2 assessores. Era mais alto do que Matheus imaginava. E seu sorriso era exatamente como nas fotos e vídeos que o menino tanto admirava. E aí, campeão? Então você é o Matheus que está quebrando tudo na internet? Disse o cantor, aproximando-se com a mão estendida. O garoto, normalmente tagarela, ficou momentaneamente sem palavras. Seus olhos brilhavam de emoção enquanto apertava a mão de seu ídolo. Dona Helena, ao lado, não conseguia conter as lágrimas. É um prazer conhecer o senhor, conseguiu finalmente dizer Matheus com a voz embargada. Que nada, o prazer é todo meu. Você canta demais, moleque. Quando vi seu vídeo, falei logo. Esse menino tem algo especial. E olha que eu entendo do assunto, brincou Gustavo. Deixando todos mais à vontade, a conversa fluiu naturalmente. O cantor perguntou sobre a escola, a família, como começou a cantar.
Mateus, superando a timidez inicial, contou sobre sua rotina como engraxate, as dificuldades financeiras e como a música era seu refúgio. Sabe, eu também venho de uma família simples, compartilhou Gustavo. Comecei trabalhando cedo e a música mudou minha vida. Quando a gente tem um sonho e determinação, nada pode nos parar. Aquelas palavras calaram fundo no coração de Mateus. Era como se seu ídolo estivesse validando não apenas seu talento, mas toda sua história de vida. Você trouxe sua voz afinada hoje? Perguntou o cantor com um sorriso. Porque eu queria muito ouvir você cantar ao vivo. O coração de Mateus acelerou. Era sua chance de mostrar seu talento diretamente para seu ídolo. Respirou fundo, fechou os olhos por um momento e começou a cantar Inventor dos Amores, uma das músicas mais emblemáticas do repertório de Gustavo Lima. A voz cristalina do menino encheu o camarim. Todos pararam para ouvir. Havia algo mágico na forma como aquela criança interpretava a música, com sentimento, entrega e uma maturidade vocal surpreendente para sua idade. Quando terminou, houve um momento de silêncio. Gustavo Lima olhava para ele com uma expressão que misturava surpresa e admiração. Caramba, moleque, você é muito melhor ao vivo do que no vídeo. Isso é um dom, sabia? Não é qualquer um que consegue transmitir emoção assim. O elogio, vindo de seu ídolo, fez Mateus sorrir de orelha a orelha. Sua mãe, orgulhosa, enxugava as lágrimas discretamente, enquanto Ana batia palmas animadamente. Eu tenho uma proposta para você, disse Gustavo, olhando nos olhos do garoto. Que tal subir no palco comigo hoje e mostrar seu talento para todo mundo? Mateus arregalou os olhos incrédulo. No seu show? Na frente de todo mundo? Gaguejou, sentindo um frio na barriga só de imaginar. Isso mesmo. Vamos cantar juntos, o que acha? O menino olhou para sua mãe, que assentiu encorajadoramente, e então voltou a encarar seu ídolo. Seria a maior honra da minha vida, respondeu, com a voz embargada pela emoção. Nas horas seguintes, Mateus foi preparado pela equipe do cantor. Recebeu orientações sobre como se comportar no palco. Fez um rápido ensaio da música que cantariam juntos e foi apresentado aos músicos da banda. Tudo parecia um sonho, do qual ele temia acordar a qualquer momento. O estádio estava lotado. Mais de 30.000 pessoas haviam comprado ingressos para assistir ao show de um dos maiores nomes da música sertaneja do Brasil. Nos bastidores, Mateus observava pela fresta da cortina, impressionado com a multidão. Nervoso? Perguntou Gustavo, aproximando-se por trás e colocando a mão em seu ombro. Um pouco, admitiu o garoto. É normal. Até hoje eu fico nervoso antes de subir no palco. Mas sabe qual é o segredo? Transformar esse nervosismo em energia. Quando você pisar lá, vai sentir algo inexplicável. É como se toda aquela gente estivesse ali para te dar força. O show começou pontualmente às 21 horas. Hits se sucediam e a plateia cantava em uníssono, criando uma atmosfera eletrizante. Depois de aproximadamente 1 hora de apresentação, Gustavo pegou o microfone para um momento especial. Pessoal, hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Conheci um garoto incrível essa semana, um talento raro que a internet descobriu antes de mim. A multidão reagiu com curiosidade. Nas redes sociais, muitos já especulavam sobre a possível participação de Mateus no show. Mas nada havia sido confirmado oficialmente. Ele tem apenas 12 anos, trabalha como engraxate para ajudar a família e canta como poucos adultos que conheço. Quero que vocês recebam com muito carinho Mateus. Os holofotes se voltaram para a lateral do palco, onde o menino aguardava seu momento. Com as pernas trêmulas e o coração disparado, ele caminhou em direção ao centro, guiado por Gustavo Lima. A plateia explodiu em aplausos. Muitos reconheceram o garoto do vídeo viral e gritavam seu nome.
Nas primeiras fileiras, alguns seguravam cartazes improvisados com mensagens de apoio. Vai, Mateus! E novo talento do Brasil. E aí, campeão, pronto para mostrar seu talento para essa galera? Perguntou Gustavo no microfone. Mateus assentiu, recebendo um microfone próprio. A banda começou a tocar os primeiros acordes de Inventor dos Amores, a música que haviam ensaiado. Os primeiros versos foram cantados por Gustavo, que depois apontou para Mateus, indicando sua vez. O menino fechou os olhos por um segundo, como sempre fazia antes de cantar, e então sua voz preencheu o estádio. Houve um momento de surpresa coletiva. Ninguém esperava que uma voz tão potente e emocionante pudesse sair daquele garoto franzino. A plateia silenciou por alguns segundos, absorvendo o impacto antes de explodir em uma ovação. Gustavo Lima observava com um sorriso orgulhoso, ocasionalmente juntando sua voz à de Mateus em dueto. A química entre eles era palpável, como se fossem velhos parceiros de palco, não um superstar e um menino que até poucos dias atrás engraxava sapatos no mercado. Quando a música terminou, o público aplaudiu de pé. Gritos de bis ecoaram pelo estádio. Gustavo abraçou Mateus, que não conseguia conter as lágrimas de emoção. Vocês querem mais uma? Perguntou o cantor ao público, que respondeu afirmativamente em uníssono. Sem ensaio prévio, decidiram na hora cantar Balada. Outro grande sucesso. Mateus, agora mais confiante, movimentava-se pelo palco com desenvoltura, interagindo com a plateia como se tivesse nascido para aquilo. Nos bastidores, Dona Helena assistia à apresentação do filho com o coração transbordando de orgulho e gratidão. A pequena Ana dançava animadamente, acompanhando o ritmo, sem dimensionar completamente a magnitude daquele momento para sua família. O final da apresentação foi marcado por uma chuva de aplausos. Mateus agradeceu ao público e a Gustavo Lima pela oportunidade, com uma humildade que só aumentou a empatia das pessoas por sua história. Nos camarins, após o show, o cantor teve uma conversa séria com Dona Helena. Seu filho tem um dom raro, disse. Eu gostaria de ajudá-lo a desenvolvê-lo, se vocês permitirem. A proposta era clara. Gustavo Lima queria patrocinar os estudos musicais de Mateus, oferecendo aulas de canto, teoria musical e instrumento. Além disso, abriria as portas de seu estúdio para que o garoto pudesse gravar algumas músicas sob sua orientação. Não estou prometendo fama ou sucesso instantâneo, esclareceu o cantor. O caminho é longo e exige muito trabalho, mas quero dar a ele as ferramentas para que possa trilhar esse caminho com base sólida. Se for o que ele realmente deseja, Helena, emocionada, agradeceu a generosidade. Desde pequeno ele só fala em música. Se essa é a vontade de Deus, quem sou eu para impedir? Mateus, ao saber da proposta, mal podia acreditar. Era mais do que jamais havia sonhado. A oportunidade de aprender, de se desenvolver, de transformar aquilo que sempre foi uma paixão em algo ainda maior. Nas semanas seguintes, a vida da família mudou drasticamente. O vídeo de Mateus cantando com Gustavo Lima no show viralizou ainda mais que o original, ultrapassando 15 milhões de visualizações em poucos dias. Programas de televisão, rádios e jornais queriam entrevistar o menino fenômeno, como passou a ser chamado. Seguindo os conselhos da equipe de Gustavo Lima, Helena administrava com cuidado a nova fama do filho. Estudos em primeiro lugar tornou-se seu mantra. Mateus continuou frequentando a escola normalmente, mas agora conciliava a rotina escolar com aulas de canto e violão, financiadas por seu ídolo. O Mercado Central, onde tudo começou, tornou-se ponto de peregrinação. Turistas e curiosos passavam por lá querendo conhecer o local onde Mateus cantava. Seu José, o comerciante que primeiro o incentivou, virou uma espécie de guardião da história,
contando orgulhosamente como testemunhou o início daquele talento. A caixinha de engraxate foi aposentada. Embora Mateus insistisse que queria continuar trabalhando para ajudar em casa, Gustavo Lima convenceu Helena a permitir que o garoto se dedicasse aos estudos e à música. Como compensação, ofereceu à família uma ajuda financeira mensal, não como caridade, mas como um investimento no futuro artístico do menino. 3 meses após o show memorável, Mateus lançou seu primeiro single nas plataformas digitais, uma canção composta especialmente para ele por Gustavo Lima e sua equipe. A música, que falava sobre sonhos e perseverança, rapidamente entrou nas playlists mais ouvidas do país. Mas o que realmente mudou não foi apenas sua situação financeira ou a repentina fama. Foi a perspectiva, o horizonte de possibilidades que se abriu. Mateus, que antes via na música apenas um refúgio para os dias difíceis, agora entendia que sua voz poderia levá-lo muito além do que jamais imaginou. Dona Helena, observando a transformação do filho, lembrava-se das noites em que o ouvia cantar baixinho no quarto pequeno que dividia com a irmã. Como se embalasse seus próprios sonhos. Aquele canto, que ecoava entre as paredes simples de sua casa na periferia, agora alcançava o Brasil inteiro. Em uma entrevista, perguntaram a Mateus o que ele diria para outras crianças que, como ele, nasceram em situação de vulnerabilidade. Nunca deixe de sonhar, respondeu com a sabedoria de quem, apesar da pouca idade, já havia aprendido importantes lições. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando parece que nada vai dar certo, continue fazendo o que você ama. Você nunca sabe quem está ouvindo. Gustavo Lima, que acompanhava de perto os primeiros passos de seu protegido no mundo da música. Orgulhava-se não apenas do talento de Mateus, mas principalmente de sua humildade e dedicação. Esse menino me ensinou mais do que eu poderia ensinar a ele, confessou o astro em seu podcast. 1 ano após o fatídico dia no Mercado Central, Mateus retornou ao local para uma apresentação especial. Um pequeno palco foi montado na praça em frente ao mercado. E centenas de pessoas compareceram para ver o menino que saiu dali para conquistar o Brasil. Entre o público estavam seus antigos clientes, os comerciantes que o conheceram como engraxate, seus colegas de escola e vizinhos. Mas também havia fãs de outras cidades, pessoas que se identificavam com sua história de superação. Tudo começou aqui, disse Mateus antes de iniciar sua apresentação. Eu era só um menino tentando ajudar minha mãe, cantando as músicas que ouvia no rádio. Nunca imaginei que um dia estaria aqui, cantando para vocês, não como um engraxate, mas como um artista. Sua voz, agora ainda mais trabalhada graças às aulas e à orientação profissional, ecoou pela praça. As mesmas músicas que antes cantava timidamente enquanto lustrava sapatos, agora eram interpretadas com a confiança de alguém que encontrou seu lugar no mundo. O sucesso, no entanto, trouxe desafios que Mateus nunca havia imaginado enfrentar. 6 meses após o lançamento de seu primeiro single, o adolescente começou a sentir o peso da exposição pública. Comentários maldosos surgiam nas redes sociais, questionando seu talento ou insinuando que sua história havia sido fabricada para marketing. Alguns chegavam a dizer que Gustavo Lima o estava usando apenas como estratégia de imagem. Em uma noite particularmente difícil, após ler uma série de comentários negativos em seu último vídeo, Mateus trancou-se no quarto e chorou como não fazia desde a partida de seu pai. Helena, percebendo que algo estava errado, sentou-se ao seu lado na cama. "O que foi, meu filho?" Entre soluços, o garoto mostrou à mãe os comentários em seu celular, um presente de Gustavo Lima que agora parecia mais uma maldição do que uma bênção. "Eles dizem que eu sou uma fraude, mãe, que tudo isso é mentira."
Helena abraçou o filho com força. E desde quando a opinião de gente que não te conhece importa mais do que o que você sabe sobre si mesmo? No dia seguinte, durante sua aula de canto, Mateus estava distante, sem a habitual energia. Sua professora, Luciana, uma respeitada vocal coach que trabalhava com diversos artistas renomados, percebeu imediatamente que algo estava errado. O que está acontecendo, Mateus? Sua voz está aqui, mas sua alma parece longe. O garoto hesitou, mas acabou compartilhando sua angústia. Luciana ouviu atentamente, sem interrompê-lo. Quando terminou, ela fechou o livro de partituras e olhou-o nos olhos. Sabe por que grandes artistas são grandes? Não é só pelo talento, é pela capacidade de transformar dor em arte. Todos os cantores que você admira, inclusive Gustavo Lima, enfrentaram críticas e dúvidas ao longo do caminho. A diferença está em como eles responderam a isso. Aquela conversa marcou um ponto de virada. Em vez de se abater com os comentários negativos, Mateus decidiu canalizá-los para seu desenvolvimento artístico. Dedicou-se ainda mais aos estudos musicais, não apenas técnicos, mas também buscando compreender a história da música brasileira, suas raízes e influências. Foi nessa época que conheceu Sebastião, um senhor de 78 anos que frequentava o mesmo estúdio onde Mateus tinha aulas. Compositor e violeiro da antiga guarda, Sebastião havia trabalhado com lendas como Tião Carreiro e Pardinho, mas nunca alcançara o estrelato por conta própria. "Venha cá, menino", chamou-o um dia, após ouvi-lo cantar. "Você tem talento, isso ninguém pode negar, mas está cantando com a garganta, não com a alma." Intrigado, Mateus começou a passar algumas horas por semana com o velho músico. Sebastião lhe apresentou os clássicos do sertanejo raiz, as modas de viola que contavam histórias do interior do Brasil e a poesia simples, mas profunda das canções caipiras. Antes de Gustavo Lima, antes de qualquer um desses modernos, existia uma música que brotava da terra, da lida com o gado, da saudade de quem parte para a cidade grande. É daí que vem tudo o que você canta hoje, sabia? Aquelas lições ampliaram a visão musical de Mateus. Ele começou a incorporar elementos mais tradicionais em suas interpretações, criando um estilo único que mesclava o sertanejo contemporâneo que amava com as raízes mais profundas do gênero. Gustavo Lima, percebendo a evolução do garoto, propôs um novo desafio: compor suas próprias canções. Interpretar é uma arte, mas contar sua própria história através da música é algo completamente diferente, explicou. Nos meses seguintes, Mateus dedicou-se à composição. Sua primeira tentativa foi desastrosa. Versos forçados, melodia previsível, letras que tentavam imitar outros sucessos do momento. Frustrado, quase desistiu. Foi Helena quem o incentivou a continuar. "Lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Quantas vezes você caiu antes de conseguir?" Persistente, o garoto continuou tentando. Sua grande inspiração veio de onde menos esperava. Uma carta de seu pai. Joaquim, que havia visto o filho na televisão durante uma apresentação com Gustavo Lima, escreveu pedindo perdão pelo abandono. Explicava que a vergonha de ter fracassado como provedor o impedira de voltar, mas que acompanhava o sucesso do filho à distância, com orgulho. A carta, carregada de emoção e arrependimento, despertou sentimentos conflitantes em Mateus. Raiva, tristeza, saudade, orgulho, tudo se misturava em seu peito. Naquela noite, pegou seu violão e deixou que essas emoções fluíssem, sem pensar em estruturas ou rimas, apenas expressando o que sentia. O resultado foi Ausência, uma balada simples, mas profundamente emocional sobre perdão, crescimento e a complicada relação entre pais e filhos. Quando a mostrou para Gustavo Lima, o cantor ficou em silêncio por alguns momentos. "Essa é a música mais honesta que já ouvi você cantar",
disse finalmente. É disso que estou falando. Sua verdade, sua história. Ausência foi lançada como o segundo single de Mateus. Diferentemente do primeiro, que tinha uma produção elaborada e seguia a fórmula dos hits do momento, esta era minimalista. Apenas sua voz, um violão e discretos arranjos de cordas. O videoclipe, gravado no antigo bairro onde morara com os pais, mostrava imagens de famílias comuns, celebrando os pequenos momentos do dia a dia. A resposta do público foi imediata e avassaladora. A canção tocou especialmente o coração de pessoas que, como ele, haviam passado por abandono familiar. Mensagens emocionadas inundaram suas redes sociais. Pais que haviam se reconectado com filhos após anos de afastamento, jovens que encontraram na música força para lidar com suas próprias histórias de perda. Uma dessas mensagens veio de um homem de Recife. Meu filho tem 15 anos e não nos falamos há 3. Depois de ouvir sua música no rádio, liguei para ele. Conversamos por horas. Obrigado por me dar coragem. Pela primeira vez, Mateus compreendeu o verdadeiro poder da música. Não apenas como entretenimento, mas como ponte entre pessoas, como forma de cura. Sua própria relação com o pai começou a ser reconstruída lentamente através de telefonemas e mensagens. Joaquim, ainda lutando contra o alcoolismo, mas determinado a se redimir, fez questão de comparecer à apresentação de Mateus no Mercado Central. Ficou discretamente no fundo da multidão, observando com olhos marejados o filho que havia deixado para trás e que agora brilhava por mérito próprio. Após o show, houve um reencontro nos bastidores. Pai e filho, frente a frente depois de tanto tempo, não precisaram de muitas palavras. O abraço apertado, carregado de emoções não ditas, falou por si só. Eu não mereço seu perdão, disse Joaquim, com voz embargada. Talvez não, respondeu Mateus com uma maturidade surpreendente para seus 13 anos. Mas eu preciso te perdoar para seguir em frente. Helena, que há muito havia superado a mágoa em nome do bem-estar dos filhos, observava a cena com um misto de apreensão e esperança. Sabia que o caminho para a reconciliação seria longo, mas aquele era um importante primeiro passo. Naquela noite, após todos os convidados partirem e a adrenalina do show baixar, a família reuniu-se para um jantar simples na nova casa. Um apartamento modesto, mas confortável, que haviam conseguido alugar graças aos rendimentos da carreira musical de Mateus. Joaquim foi convidado, mas sentou-se à mesa como visita, consciente de que precisaria reconquistar seu lugar naquela família. Durante o jantar, a pequena Ana, agora com 6 anos, perguntou inocentemente: Papai vai voltar a morar com a gente? Um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa. Foi Mateus quem respondeu. Com sabedoria além de seus anos. Não sabemos ainda, Ana, mas ele sempre será nosso pai, esteja onde estiver. Aquele momento simbolizava perfeitamente a jornada de Mateus. Não apenas do anonimato à fama, mas da mágoa ao perdão, da insegurança à autoconfiança. A música havia transformado não só sua condição financeira, mas sua capacidade de compreender e processar as complexidades da vida. Ao final do show, Mateus convidou Gustavo Lima, que havia vindo prestigiá-lo, para subir ao palco. Os dois cantaram juntos para delírio do público, selando uma parceria que ia muito além da música. Era uma história de generosidade, reconhecimento e transformação de vidas. A trajetória de Mateus, do mercado central aos palcos e plataformas digitais, tornou-se um símbolo de esperança. Não apenas pelo talento excepcional ou pela sorte de ter sido descoberto, mas principalmente pela mensagem que carregava. A de que talentos extraordinários podem surgir nos lugares mais improváveis, esperando apenas uma oportunidade para brilhar. 2 anos depois daquele primeiro vídeo viral,
Mateus, agora com 14 anos, preparava-se para o lançamento de seu primeiro EP. A coleção de 6 músicas intitulada Raízes e Asas reunia composições próprias e parcerias com outros artistas, incluindo uma faixa especial com Gustavo Lima. O projeto representava um marco importante em sua carreira ainda jovem, mas já consistente. As gravações haviam sido concluídas, o material estava sendo mixado e a data de lançamento estava definida. Tudo corria conforme o planejado, até que uma notícia abalou o mundo da música sertaneja. Sebastião, o velho violeiro que se tornara mentor e amigo de Mateus, havia falecido durante o sono. O impacto da perda foi imenso. Nos últimos 2 anos, o idoso havia se tornado uma figura paterna para o garoto, transmitindo não apenas conhecimentos musicais, mas valores e sabedoria de vida. Foi ele quem ensinou Mateus a respeitar as tradições sem temer a inovação, a valorizar suas origens sem deixar que elas limitassem seus sonhos. O funeral foi realizado em uma pequena cidade do interior de Goiás, terra natal de Sebastião. Mateus fez questão de comparecer, acompanhado de Helena e, para a surpresa de muitos, de Joaquim, que aos poucos reconquistava seu lugar na família. A cerimônia, simples mas comovente, reuniu músicos de diferentes gerações, das duplas tradicionais aos novos talentos do sertanejo universitário. No cemitério, enquanto o caixão descia à terra, um grupo de violeiros tocou Xalana, uma das músicas preferidas do falecido. Mateus, embora devastado pela emoção, juntou-se a eles, homenageando à sua maneira o homem que tanto o influenciara. No caminho de volta para Goiânia, enquanto observava a paisagem do cerrado pela janela do carro, Mateus tomou uma decisão. Adicionaria uma faixa ao EP, uma homenagem a Sebastião. O problema era o tempo. O cronograma de lançamento já estava apertado. E a gravadora relutava em fazer alterações de última hora. É importante para mim, insistiu o garoto com uma determinação que surpreendeu até sua mãe. Sem Sebastião, eu não seria o artista que sou hoje. Preciso honrar isso. Gustavo Lima, quando soube da situação, interveio pessoalmente. Deem ao garoto o tempo que ele precisa, disse aos executivos da gravadora. Confiem no instinto dele, eu confio. Nas 2 semanas seguintes, Mateus trabalhou incansavelmente na nova música, Viola e Sabedoria. Uma moda de viola contemporânea mesclava elementos tradicionais com arranjos modernos. A letra narrava a história de um jovem aprendiz e um velho mestre, uma metáfora para sua relação com Sebastião, mas também para a evolução da própria música sertaneja. Durante esse período intenso de criação, um episódio curioso aconteceu. Uma tarde, enquanto trabalhava na melodia da canção, Mateus recebeu uma visita inesperada. João Paulo, neto de Sebastião, um rapaz de cerca de 30 anos que o garoto havia conhecido no funeral. Encontrei isso entre as coisas do meu avô, disse, entregando-lhe um envelope amarelado. Acho que ele gostaria que você tivesse. Dentro do envelope havia uma partitura manuscrita com anotações nas margens feitas à caneta. Era uma composição inédita de Sebastião, datada de 1978, intitulada Menino de Ouro. Ele nunca gravou essa música, explicou João Paulo. Dizia que estava esperando a pessoa certa para cantá-la. Nas últimas semanas falava muito sobre você. Acho que finalmente havia encontrado seu menino de ouro. Emocionado, Mateus estudou a partitura. A melodia era belíssima, com uma estrutura que lembrava as modas de viola clássicas, mas com nuances que a tornavam única. A letra falava sobre um jovem com dom especial para a música, destinado a levar adiante uma tradição quase esquecida. Naquela mesma noite, retrabalhou completamente Viola e Sabedoria, incorporando elementos da composição de Sebastião.
O resultado foi uma fusão perfeita entre passado e presente, entre a sabedoria do velho mestre e a energia do jovem discípulo. Quando finalmente apresentou a versão final à gravadora, não houve mais objeções. A música era poderosa demais para ser ignorada. Decidiu-se que, além de integrá-la ao EP, seria lançada como single de abertura, acompanhada de um videoclipe que contaria visualmente a história de sua relação com Sebastião. O lançamento superou todas as expectativas. Viola e Sabedoria rapidamente se tornou a música mais ouvida do EP, atingindo o topo das paradas em diversas plataformas digitais. Críticos musicais, normalmente céticos em relação a artistas tão jovens, renderam-se à maturidade artística demonstrada por Mateus. Um renomado crítico escreveu: em Viola e Sabedoria, Mateus não apenas presta homenagem a um mentor, mas posiciona-se como uma ponte entre gerações do sertanejo. Aos 14 anos, demonstra compreensão musical e profundidade emocional raramente vistas em artistas com o dobro de sua idade. O sucesso do EP abriu novas portas. Convites para programas de televisão, festivais importantes e colaborações com outros artistas começaram a surgir. O menino do mercado, como ainda era carinhosamente chamado, consolidava-se como uma presença relevante no cenário musical brasileiro. Esse período também trouxe mudanças significativas em sua vida pessoal. Com os rendimentos mais estáveis de sua carreira, a família pôde finalmente comprar uma casa própria, um sonho que Helena acalentava há anos. Não era uma mansão, como alguns fãs imaginavam, mas uma residência confortável em um bairro tranquilo, com espaço suficiente para todos, incluindo um pequeno estúdio onde Mateus podia compor e ensaiar. Joaquim, após completar um programa de reabilitação para alcoolismo, havia conseguido um emprego como motorista particular. Embora ainda não tivesse voltado a morar com a família, fazia visitas frequentes e participava ativamente da vida dos filhos. A ferida do abandono, embora cicatrizada, deixara marcas que levariam tempo para desaparecer completamente. A pequena Ana, agora com 7 anos, começava a demonstrar seu próprio talento musical. Diferentemente do irmão, inclinava-se mais para instrumentos do que para o canto, mostrando particular aptidão para o piano. Mateus fazia questão de incentivar a irmã sem pressionar, consciente de que ela deveria encontrar seu próprio caminho. Com o crescimento da fama, vieram também as primeiras experiências românticas. Aos 14 anos, Mateus viveu seu primeiro amor com Júlia, uma colega da escola de música. O relacionamento adolescente, doce e inocente, inspirou algumas de suas composições mais líricas. Quando terminou, após alguns meses, trouxe a inevitável dor que alimentou outras tantas canções. Apesar da crescente exposição midiática, Helena e a equipe de Gustavo Lima eram firmes em preservar a educação formal do garoto. Mateus frequentava regularmente a escola, agora uma instituição particular, que oferecia maior flexibilidade para conciliar estudos com compromissos profissionais. Seus professores relatavam um aluno dedicado, especialmente interessado em literatura e história, disciplinas que, segundo ele, o ajudavam a ser um compositor melhor. Um dos projetos mais significativos desse período foi a criação do Instituto Mateus Cantador, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a oferecer educação musical gratuita para crianças de comunidades carentes. A iniciativa, inspirada em sua própria história, foi possível graças a patrocínios conseguidos por Gustavo Lima e outros artistas que abraçaram a causa. O primeiro núcleo do Instituto foi inaugurado justamente no bairro onde Mateus crescera. Ali, crianças e adolescentes tinham acesso a aulas de canto, instrumentos e teoria musical, ministradas por professores qualificados.
Além da formação artística, o projeto incluía apoio escolar e alimentação, criando um ambiente completo de desenvolvimento. Não quero que outras crianças dependam da sorte que eu tive, explicou Mateus em uma entrevista. Talento existe em todo lugar, mas oportunidades não. Estamos tentando mudar isso. Entre seus alunos estava Pedro, um menino de 10 anos que lembrava muito o próprio Mateus antes da fama. Filho de uma vendedora ambulante, havia perdido o pai para a violência urbana e ajudava a mãe vendendo balas nos semáforos. Com voz potente e afinada, destacou-se logo nas primeiras aulas. A história se repetia, mas agora com Mateus no papel de mentor. Ele dedicava atenção especial ao garoto, reconhecendo nele não apenas o talento, mas a mesma fome de superar as circunstâncias adversas que o impulsionara. Em uma apresentação de fim de ano do Instituto, Pedro interpretou Inventor dos Amores, a mesma música que Mateus cantara naquele dia fatídico no Mercado Central. A performance emocionou a todos os presentes, especialmente Gustavo Lima, que assistia da plateia. Você construiu algo maior do que imaginava, comentou o cantor após o espetáculo. Não é só sobre música, é sobre esperança. Aquelas palavras resumiam perfeitamente a jornada de Mateus, da caixinha de engraxate aos palcos, das dificuldades ao sucesso. Sua trajetória havia se transformado em inspiração para inúmeras pessoas, que, como ele, sonhavam em transcender suas circunstâncias. E para o menino que um dia sonhava em ajudar sua mãe a pagar as contas, cantar agora tinha um significado ainda mais profundo. Era sua forma de dizer ao mundo que, independentemente de onde você venha, sua voz pode e deve ser ouvida. A vida, ele aprendera, era como uma canção bem composta. Tinha momentos de tensão e relaxamento, trechos tristes e alegres, e às vezes uma nota inesperada que mudava todo o tom da melodia. O importante era continuar cantando, mesmo quando a plateia parecia não estar ouvindo. Porque em algum momento, em algum lugar, alguém escutaria. E isso poderia mudar tudo.